Bom, então a professora Michele já me apresentou, né? Sou professora Helena de Toledo, muito conhecida como Lica, faço parte, né, do LAPET do GPG, leciono tanto na FCA como na FEST Unicamp, e o tema de hoje é falar um pouquinho sobre as pessoas potencializadoras e agentes sociais em rede, o fortalecimento e a singularidade da ginástica geral no Brasil. Bom, então, primeiramente, eu queria apresentar um pequeno roteiro, né, da minha fala, e vou fazer uma abordagem dos aspectos gerais da pesquisa, em seguida, dos aspectos metodológicos da pesquisa, alguns destaques, porque, como falarei mais adiante, é uma pesquisa muito longa e com muito acervo. Então, eu vou trazer alguns destaques, por conta até do tempo, né, Michele? Vou tentar ser regrada aqui. E alguns pontos de inquietação e de reflexão para que nós possamos compartilhá-los com vocês aí no chat, ou que chegarão a ouvir ou ver esse webinário mais para frente, né? Bom, então eu quero falar um pouco sobre essa pesquisa que eu realizei, sobre a história da ginástica geral no Brasil, né? Foi uma pesquisa de pós-doutoramento, realizada na FEFELESH, a professora Michele já comentou, tem na supervisão do professor Rui Braga e da professora emérita Maria Cristina Siqueira de Souza Campos, né, no CERU. Alguns aspectos metodológicos, né, que eu vou passar brevemente. É importante dizer do marco teórico, né, que desenha a forma de pensar, o que nós chamamos de óculos teórico, né, para analisar todas essas fontes e esses dados da pesquisa. Então, foi Paul Thompson, né, que ele é sociólogo, um dos pioneiros, né, na teoria e nos métodos de história oral, e também o conhecido Michel Foucault, que é filósofo, historiador das ideias, como ele mesmo denomina, e teórico social. Então, essa é uma pesquisa histórica com uma abordagem social, né? Então, ela é uma pesquisa interdisciplinar que une predominantemente a educação física e ciências do esporte, a história e a sociologia. O meu recorte histórico foi de 1950 a 1999, portanto, uma pesquisa situada no século XX. Né? E por que o marco do início de 1950? Porque é nesse período que nós temos o primeiro registro, né, da ginástica ou da ginastrada, ou da ginástica geral no Brasil, que é a participação em 53 da professora Ilona Poiker, vou falar mais adiante, né, numa ginastrada mundial, como convidada. O método, portanto, foi o método da história oral, com a técnica do depoimento oral, a partir de uma pergunta geradora, o que você sabe e qual foi o seu papel no desenvolvimento da ginástica geral no Brasil. Então, por conta, né, dessa terminologia ter sido modificada em 2007 pela Federação Internacional de Ginástica, para a ginástica para todos, então eu fiz uma escolha, né, de usar o termo ginástica geral em virtude do recorte teórico da pesquisa, período no qual ainda ela era denominada como ginástica geral, tá? E também realizei uma pesquisa documental, né, que trouxe aí alguns documentos de alguns livros publicados, né, capítulos ou artigos poucos sobre a história da ginástica para todos, ginástica geral, mas especialmente fontes advindas dos entrevistados, né? Bom, então, como ocorreu essa seleção dos entrevistados e entrevistadas, né? Primeiro, houve uma seleção a partir da bibliografia existente, compondo inicialmente 9 sujeitos. Depois, uma indicação desses 9 para outros entrevistados. E também a indicação de colegas que também pesquisam a história da ginástica em geral. Então, nesse segundo momento da pesquisa, eu entrevistei mais de 19 pessoas, né? Sujeitos. E foram abordados 8 estados brasileiros, né, a partir desse mapeamento desses sujeitos. Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Bom, então aqui está um breve roteiro, portanto, da pesquisa em alguns itens, e eu só vou apresentar hoje alguns deles, né, por conta, como eu já anunciei, do tempo. E, infelizmente, passaria a manhã toda aqui falando com vocês sobre isso, né? Bom, então nós temos alguns destaques da GG na história, né, não públicas e o fortalecimento das públicas, né? Que é essa história que já foi contada, que história que ainda não foi.
Quais foram esses agentes, né, fundamentais para desenvolver a ginástica geral nesse período? Quais foram as instituições que participaram direta e indiretamente dessa promoção? Quais foram as formas de desenvolver a GG? Né? Quais foram as ações? Item 5, o conhecimento e a apropriação do termo GG. Quando é que esse termo, de fato, se legitima ou vai sendo apropriado, né, no vocabulário gímnico brasileiro? A distinção ou não entre GG e outras práticas ginásticas. E a GG e a ginástica de demonstração, entendendo nesse momento que elas podem ou não ser sinônimas, como a professora Daniela vai abordar mais adiante. Professor Marco também. Bom, então queria deixar aqui um pequeno agradecimento, né, a várias instituições que colaboraram, que deram apoio a essa pesquisa nesses estados, realmente pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras, pós-graduandos, grupos ginásticos, grupos de pesquisa, federações, clubes, associações. Então, houve aqui um grande, né, número de pessoas e de instituições que apoiaram essa pesquisa, e eu sou muito grata a todas elas, todas eles. Por quê? Porque ainda há um certo, digamos, preconceito, que na minha visão é até mesmo uma abordagem colonizadora de ciência no Brasil, de que as pesquisas em nível nacional, as pesquisas sobre nossa própria trajetória, são menos prestigiadas pelos órgãos de fomento. Então, se você faz uma pesquisa internacional, e vejo que ela também é muito importante, veja, não estou aqui desmerecendo-a, mas apenas destacando que as pesquisas nacionais também são muito importantes para o nosso próprio desenvolvimento, mas elas não são privilegiadas pelas agendas de fomento nesse país ainda. Então, uma pena, e, portanto, nessa pesquisa somente foi possível porque eu tive esse arcabouço maravilhoso de apoiadores e apoiadoras. Bom, então, indo para alguns temas, né, para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, sobre o termo usado, né, ginástica geral. Vários termos na fala desses entrevistados foram encontrados, né? Ginástica de grupão, muito forte no Rio de Janeiro, inclusive, né? Eu vou falando sobre os meus entrevistados ao longo da minha apresentação, né? Então, quero aqui fortalecer a fala da professora Geisa Bernardes, a professora Deise Barros, nossa querida, faço aqui minha homenagem póstuma a ela, né? A ginástica grupal, a ginástica em geral. Então, não é incomum, inclusive, encontrarmos em documentos de universidades as disciplinas denominadas de ginástica geral, mas que abordavam os métodos europeus de ginástica, a ginástica calistênica, enfim, né? Não era a ginástica geral como vem sido protagonizada desde a década de 50 pela FIG. O termo ginástica geral foi mais identificado a partir da década de 80 como uma modalidade da FIG e com este caráter demonstrativo, unicamente demonstrativo nessa década. O termo ginástica, para todos, apareceu na década de 70 como uma prática para todos, né, no Sesc Goiânia. Então, o professor Almir Krug, que também foi diretor do CEF de UFES, Espírito Santo, comentou isso comigo. Ele era responsável pela cadeira de ginástica, e ele falou: olha, eu também era professor do Sesc em Goiânia, e eu criei uma turma de ginástica para todos, porque eu pensava que a ginástica era para todo mundo. Então, eu misturava todos os métodos de ginástica, eu fazia várias experiências com eles, com ou sem materiais. Então, eu achei muito interessante destacar aqui, né, como algo que me chamou a atenção, inclusive pelo termo usado. Bom, e a ginástica geral apareceu, né, com uma conotação mais competitiva na década de 80, no regulamento da Ginastrada Regional, né, cuja coordenadora foi a professora Glícia Belemo, também minha entrevistada em São Paulo. Né, um evento de mais de 30 anos de existência, abrangendo todo o estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria Estadual de Lazer e Juventude do estado de São Paulo. Eu vou trazer alguns documentos, eu tentei selecionar para essa exposição
uma variedade de documentos, né, para que vocês possam também ter contato diferenciado com a pesquisa histórica, né? E aqui, na verdade, é uma página, né, de um mestrado da professora Cassel, que vai falar sobre o grupo de ginástica rítmica que foi selecionada no FEGIM, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, do Festival de Ginástica de Ouro Preto. Foi selecionado o grupo para ir para a ginastrada na Dinamarca, né, na década de 80. Então, é um retrato bem importante. Por que eu trouxe essa página inteira, né? Não só por conta da fotografia, mas também pela fala da entrevistada, né? Aqui em cima a gente lê um show. Eu acho que foi a melhor coreografia que eu penso em ter visto na minha vida, porque realmente foi uma coisa assim muito diversificada. Então, que é essa perspectiva de uma ginástica geral que possibilita uma combinação de práticas gímnicas e dialogando com outras práticas, né, corporais. Porque esse era um grupo de ginástica rítmica de competição, né? Então a gente vê fortemente no Brasil nesse período as equipes de ginástica artística e ginástica rítmica indo fazer parte de eventos demonstrativos de ginástica e aos poucos indo modificando a proposta sua de trabalho coreográfico, mais visualizando, né, mais a caminho de uma perspectiva diversa da ginástica geral, né? E aí, aqui no final da página, né, há um comentário de que, por conta de financiamento, o clube não pôde ir, né? O Esporte Clube Internacional, né, o Náutico, não pôde também participar e concederam a vaga, portanto, ao Sojipa, que também eu visitei o acervo memorístico do Sojipa e agradeço imensamente, um acervo lindíssimo, com curadores e historiadores muito dedicados e disponíveis, eu agradeço publicamente, né? Então, em 87, um grupo da Sojipa e uma ginasta acabam por ser representados na ginastrada, que também a gente vai ver mais adiante que não teve tanto sucesso, né? Aqui um jornal, né, da Tribuna de Minas, de 88, né? E por que eu trouxe essa matéria jornalística, né? Porque a dificuldade da mídia em adotar a terminologia ginástica geral. Então, na pesquisa histórica, a ausência também fala muito, né? Então, a gente vê aqui nessa matéria, como em outra que passarei adiante, que a terminologia ginástica geral não é adotada, embora a gente saiba, né, que ela foi falada, né, nas entrevistas pelos protagonistas desses eventos, né? Então, o professor Carlos Rezende, no seu depoimento, falou: olha, eu falava ginástica geral, mas as pessoas não conheciam, então era mais fácil ou mais lógico falar da ginástica que o público conhecia, né? Então, aqui há uma divulgação do FEGIM, dizendo que é um grande festival de ginástica nacional, né, de Minas Gerais, com espetáculos visuais da ginástica olímpica e rítmica desportiva e etc, né? Aqui uma matéria também do acervo, né, do GGU, do Grupo Ginástico Unicamp, falando também sobre a participação deste grupo, né, na ginastrada de 91 na Holanda. Então, a mesma dificuldade aqui, né? Algumas outras matérias falam, e elas vão competir na ginastrada, né? Então, ainda essa dificuldade dessa apropriação da terminologia, né? Então, a equipe campineira vai participar num evento do tamanho dos Jogos Olímpicos, enfim, tem toda essa grandiosidade, mas a gente percebe, pelo menos, a divulgação da palavra do evento Ginastrada Mundial, né? Que faz alusão, portanto, à prática da ginástica geral. Aqui um convite, né, do FEGIM de 92, então aqui é um outro documento interessante, que eu vou também tratar mais para frente, o que nos preocupa em relação ao conceito, né? Então, eu cada vez mais venho estudando os regulamentos dos festivais de ginástica, né? Tem no meu acervo mais do que 70 regulamentos, né? FEGIM, GIMPA, Ginastrada Paulista, GIM Brasil. E é interessante identificar que, como parte desse regulamento, às vezes há algumas caracterizações. Então, o FEGIM era um festival de ginástica, né, realizado em Ouro Preto. Mas é interessante perceber que
embora ele não trouxesse o nome ginástica geral, havia no seu regulamento um conceito de ginástica geral, né? Então, o que eu destaquei aqui embaixo, a ginástica geral compreende todas as formas de manifestação de atividade física, sem fim competitivo, como acrobático, salto, trampolim, tamba, acrobática, dança, folclore, ginástica olímpica, rítmica, escolar. Então, a gente percebe que os regulamentos são documentos fantásticos para a gente também estudar a história e o desenvolvimento dessas práticas, não é? Então, embora o nome do evento não trouxesse Festival de Ginástica Geral, o seu regulamento trazia o termo e um conceito de ginástica geral, né? Evento esse que foi, no futuro, adotado pela Confederação Brasileira de Ginástica como festival da CBG. Aqui nós temos a Ginastrada, né, regional, aqui a 15ª edição em 98, então faz parte também do nosso acervo memorístico, da nossa documentação histórica, os troféus, os prêmios, né, flâmulas, bandeiras. Então aqui eu destaquei, né, um troféu da Ginastrada de 98. Por quê? Porque a Ginastrada, como eu já falei, tinha essa conotação competitiva. E ela tinha dança, ginásticas de competição e ginástica geral. Então era outro regulamento que trazia, né? E quero fazer uma parte aqui, vou tirar meu tempo, em relação ao depoimento da professora Glícia Belemo, porque ela disse assim para mim, ela falou, olha, é muito interessante porque esse nome do evento surgiu quando eu fiz um curso de ginástica rítmica com a Deise Barros. E a professora Deise, por ter sido aluna da Ilona Poiker, ela difundia nos cursos de ginástica rítmica, que ela dava pelo país, as ginastradas mundiais. Olha que entrada interessante, né? Se não fosse, talvez, esse mecanismo da história oral, a gente não descobriria isso, né? Não teve curso de ginástica geral nesse período, mas os cursos de ginástica rítmica, alguns lecionados por pessoas que viveram a ginastrada mundial, por exemplo, traziam a menção. E ela falou, olha, eu me inspirei naquele tipo de ginástica que eu estava conhecendo no curso e criei a Ginastrada Regional. Usei o mesmo nome, né? Bom, aqui também, né, gente, eu queria dizer do primeiro registro de livro de ginástica geral, né, usando essa terminologia. Então, esse registro é de 1988, aqui está a capa de um livro, é uma brochura, é pena que eu não estou no meu laboratório, no laboratório que eu coordeno, LAPEG, porque lá está o documento físico, né, e vários outros que eu estou mostrando aqui, em imagens, e na contracapa há o seguinte texto, este livro foi organizado pelos professores Fernando Augusto Brochado, que também foi meu entrevistado, e Mônica Maria Viviane Brochado, docentes da Unesp de Rio Claro, com base nas atividades desenvolvidas durante o curso internacional de ginástica geral. Então, a gente tem aqui o registro, né, do primeiro livro de GG do Brasil, embora, né, para nós hoje, talvez essa brochura não se configurasse como um livro de fato, né? Porque ele é um registro, como está mesmo já aqui posto, desse curso, com textos, roteiros, inclusive muito interessante, ao final do livro, há uma lista de presença de todos que fizeram o curso, que também para nós foi um registro maravilhoso. Olha que interessante, aqui mais um regulamento, né? Queria agradecer a professora Silvana também, que foi minha entrevistada, né, do Rio de Janeiro, coordenadora do Silvana Gin. Embora esse documento esteja no acervo, né, do GGU, a professora Silvana também foi minha entrevistada e ela também comentou sobre isso, né, que ela organizava o Festival Nacional de Ginástica, o GinFest, né, no clube que ela trabalhava, o Nova Friburgo Country Club. Então, olha que interessante, nesse regulamento de 93, nós temos aqui quais são os objetivos, né, do evento. Eu vou ler para vocês, né? Favorecer a propagação da ginástica geral no país, em particular no estado do Rio de Janeiro. Promover o congraçamento da família da ginástica brasileira, porque várias modalidades gímnicas se encontravam no festival. E selecionar grupos interessados em participar da 10ª Ginastrada Mundial em Frankfurt, na verdade foi em Berlim, em 95.
Então, olha que interessante como também houve todo um movimento em vários estados brasileiros para a promoção da ginastrada, né? E também organizando festivais de ginástica que, embora não tivessem o nome ginástica geral, traziam como mote ou como objetivo a promoção dessa prática. Bom, sobre a ginástica de demonstração e os festivais, né? Os festivais tiveram um papel fundamental, como a gente está vendo, para a disseminação da ginástica geral no Brasil, nesse período, e creio que até hoje. Então, a gente identificou na pesquisa festivais do poder público, né, de prefeituras, estados, municípios, especialmente em datas cívicas, na década de 50, 60 e 70. Festivais de ginástica em escolas públicas e privadas, né, como o Anchieta, em Minas Gerais, com um festival muito tradicional, desde o início do século XX. O Colégio Arquidiocesano de São Paulo também, né, a partir de um acervo de um meu mestrando que fez um estudo sobre a história e o futebol nesse clube, e várias imagens da ginástica apareceram. É o professor Osmar Novaes. Os festivais nos clubes, então muitos festivais, muitos, especialmente aqueles que tinham uma influência migratória europeia, né, nos estados do Sul e do Sudeste. Festivais de institutos e universidades, né, com destaque para os festivais da Universidade Federal de Viçosa, né, com o nosso querido Pedrinho, né? Então o Pedro teve um papel fundamental no estado de Minas Gerais para a disseminação da ginástica geral. E também outros dois professores maravilhosos que eu também entrevistei, né, o professor Marcos Vinícius Ambrosio e a professora Margarete também, fantásticos, né, esse casal que a gente gosta tanto e que até hoje estão mergulhados e entregues para a ginástica geral, ginástica para todos. A USP, né, os festivais no Instituto Mineiro, né, de Minas Gerais, como o Fejinho era organizado por lá, em Ouro Preto, e outras universidades, outros estados brasileiros também, como a própria UFAM. Festivais do Sistema S, especialmente do SESI e do SESC. Festivais de federações, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E festivais da CBG, né? O Fejim, que foi adotado, como eu já falei, como um festival da programação, né, da CBG, especialmente quando o professor Carlos Rezende estava na CBG. Né? E depois, quando a coordenação do comitê de GG passa ao professor José Eustáquio dos Santos, que também foi meu entrevistado, um agradecimento a ele, esse nome passa para a GIM Brasil, né, uma vez que havia uma política da diretoria de criar uma identidade para aquela gestão e para as atividades, os eventos daquela gestão. Né? Então, o nome foi mudado para a GIM Brasil. Aqui algumas imagens, né, de festivais de ginástica. Então, aqui é o acervo da Federação Paulista de Ginástica, um acervo lindíssimo. Nós temos aqui o segundo festival de ginástica, em 63, que foi realizado no Esporte Clube Banespa. Né? Então, aqui algumas imagens. Então, tanto no depoimento do professor querido, nosso mestre dos mestres, né, Nestor Soares Públio, também meu entrevistado, ele comentava muito sobre esses festivais de ginástica organizados pelo professor Boaventura, na época presidente da Federação Paulista, né? E que viam várias pessoas participarem de vários estados brasileiros, de vários tipos de ginástica, e ele também destacava como era importante a presença sempre marcante do grupo da Ilona Poiker, né? Aqui uma imagem do terceiro Festival de Ginástica de 64, né, numa edição comemorativa do aniversário do Esporte Clube Palmeiras, né? Então o festival foi realizado lá, nas dependências deste clube, em 64. O quinto Festival Nacional de Ginástica, olha que interessante, né? O festival já era um festival nacional, né? Porque vários estados participavam, mas essa edição adotou o termo nacional, né? Então, em 67, embora tenha sido promovida pela Federação Paulista de Ginástica, o objetivo é que esse festival se constituísse como um evento nacional. Né? Quer dizer, ele já era, na verdade, nacional, né? Então ele foi oficializado como nacional. Então a gente pode ver essa relação, né, da ginástica de demonstração com a ginástica geral. O segundo Fejim, né, que é o encarte do segundo Fejim, realizado em 82, né, então em Ouro Preto. Nós temos aqui também
um documento, né, da avaliação para a ginastrada no FEGIM. Então, olha que interessante, nós temos aqui a pontuação dos grupos participantes, porque esse evento era, entre aspas, classificatório, né, para a ginastrada. Então, o professor Carlos Rezende, que organizava o festival na época, né, promovia essa pontuação, esse relatório, entregava aos grupos participantes, e nesse caso, esse documento é do acervo do GGU. Né? Então a gente vê aqui vários grupos participando, né? E várias práticas, né? Com patins, com capoeira, lambástica, né? Na verdade, os ginasloucos, famoso, né? Da Federal de Viçosa, depois também a Unesp também fez um grupo ginasloucos, né? Então a gente vê aqui vários clubes, né? Apucamp, enfim, Unesp, tem o Clube Paulistano. Então a gente vê aqui vários perfis de instituições, bem interessante. Aqui foi uma programação do GIM Brasil, de 93, né, em Guarulhos, que foi sediado pela Federação Paulista, lembrando que toda a edição do GIM Brasil é sediada por uma federação estadual. Né? Então tivemos agora em 2019, quero aqui também fazer menção, a nossa última edição foi em 2019, junto com o CONGPT, pela Federação Estadual de Goiás, né, sob a coordenação, o evento foi coordenado pela professora Michele, todo o comitê, e pela professora Michele Carbinato e Michele Oliveira, que organizava o CONGPT. Né? Então, aqui nós temos uma programação, né, do sábado, e também, novamente, a gente consegue identificar que tem balé, que tem jazz, né, que tem dança contemporânea, ginástica artística, mas interessante que alguns grupos já se autodenominavam de GG, né? Então isso é muito interessante, como, por exemplo, aqui nesse roteiro o GGU, o Colégio, né, Domênico, e o grupo acrobático Július, o professor Riccieri Pastore também foi meu entrevistado, maravilhoso, também minha homenagem póstuma a ele, né? Então a gente percebe que gradativamente a terminologia ginástica geral vai se constituindo. Bom, no contexto federativo e confederativo, a gente tem o papel importante da professora Ilona Poiker, né? Já em 53, naturalizada brasileira, porque ela é de origem húngara, mas ela participa como convidada em 53, né? E esse era um grande erro que eu também cometia, né? Ao dizer, o Brasil participa da ginastrada em 53, não é o Brasil. A Ilona participa como convidada, e como já era naturalizada, ficou como uma convidada, na verdade, brasileira e não húngara. Né? Mas é de fato em 57 que o Brasil participa da sua primeira ginastrada. Né? Então, ainda na década de 50, com o grupo de ginástica moderna de Ilona Poiker. Né? Então, eu tive a satisfação e a alegria de ouvir a professora Deise Barros contando de como foi a abertura, aquele encantamento, e como é que foi essa participação maravilhosa do grupo nesse evento. Na década de 70, a gente tem cursos pela, então, CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que promovia a ginástica, e a GG era mencionada, né, segundo o depoimento da professora Artemis Soares, né, de Manaus, que também foi minha entrevistada, e a professora Deise Barros. Na década de 80, nós temos a criação do Comitê de GG na CBG. Na década de 90, nós temos a criação do GIMPA, né, a Ginastrada Paulista, né, e o FEGIM passa a ser assumido pela CBG, né, e na sequência o GIM Brasil, como eu já comentei. Então, esses foram os marcos, né, da pesquisa que mais chamaram a atenção no nível federativo e confederativo. Então, aqui eu tenho a capa do relatório, né, do primeiro curso, que eu vou falar daqui a pouquinho, e também da ação, que o professor Fernando Brochado teve, né, ofertando o festival e curso internacional de ginástica geral. E por que eu estou destacando esse documento? Né? Porque o professor Fernando era brasileiro, fez parte da CBG e também foi presidente da UPAG, da União Pan-Americana de Ginástica. Né? Então, até o momento, na verdade, o único brasileiro que foi presidente da UPAG. Então, ele realiza esse evento com a chancela e o apoio da FIG, representando a UPAG, né, até porque no curso aqui também teve a participação de pessoas do continente, da América Latina, né? Então a gente percebe
o quanto esse nível federativo foi importante, né? E aqui, né, gostaria de trazer essa fotografia que faz uma homenagem, né, ao Gug na abertura da Noite Brasileira da Ginastrada de 99. Acho que muitas das pessoas que estão no chat vivenciaram isso ao vivo e foi emocionante, porque ginastas que se apresentaram na primeira Ginastrada se apresentaram novamente, né, nessa homenagem à professora Ilona. Então, até o professor Eustáquio dos Santos, que tem este livro, inclusive, menciona com muita emoção este momento, né? E a preocupação dele como gestor de trazer essa homenagem. Bom, os papéis, né? O papel, eu estou vendo meu horário aqui, deixa eu ficar regrado, já até perto das 10, deixa 50 minutos, vamos lá. O papel dos cursos para a difusão da GG, né? Mas eu estou finalizando. Então, nós temos aqui nas décadas de 50 e 60 um importante papel da professora Ilona e de suas alunas para a difusão da ginástica moderna. Mas qual era o diferencial? O diferencial era a abordagem dos materiais alternativos da cultura nacional, como os pandeiros e os coquinhos. E um trabalho em grupo, ou seja, num grupo que tinha muito mais do que 6 ginastas se apresentando, que na época era o número de integrantes do conjunto de ginástica rítmica, não é? Então, ela não mencionava o termo ginástica geral, segundo nossos depoentes, mas nem a GG em seus cursos, mas ela tinha um trabalho que caminhava para essa perspectiva, tanto nos cursos como nos festivais no que ela apresentava, não é? Então, aqui nós temos em 70 e 80 as seguidoras de Ilona, muito importantes nessa difusão, como a Deise e a Geisa e a professora Artemis, que eu já comentei, que vão lecionar cursos, né, por todo o Brasil, mencionando, sim, a GG e a WG. Né? E aí aqui nós temos um destaque, né, obviamente, para o primeiro curso internacional de ginástica geral, como eu já mencionei, no final da década de 80. E na década de 90, na verdade, em 99, nós temos a criação do Fórum Brasileiro de Ginástica Geral, numa parceria da Unicamp, da FEF Unicamp, com o Sesc Campinas. Então, aqui algumas imagens, né? Aqui é o diploma da professora Geni Curcio, que eu quero com emoção também fazer minha homenagem póstuma. Se eu falar muito, eu começo a chorar, porque foi muito tocante entrevistá-la, né? Uma mulher maravilhosa, de 101 anos, né? Porque eu a entrevistei com uma lucidez e com uma entrega, com amor à ginástica, uma mulher contemporânea para o seu tempo, arrojada, feminista e uma amante, né, enfim, da educação física, do esporte, da ginástica. Então, ela tinha 3 pastas deste tamanho. Eu quero pedir aqui também a compreensão de vocês pela minha emoção, mas e foi tocante, porque era como ver a história da ginástica brasileira passando pelas minhas mãos, né? E quero agradecer o apoio da pesquisadora Francine Dias, que possibilitou também esse encontro e colaborou comigo nessa pesquisa, a partir também da orientação do professor Maurício de Oliveira, da UFES. Então, nós temos aqui, né, o certificado de 56 e uma imagem da professora Geni Curcio recebendo o certificado das mãos da professora Ilona Poicher. Aqui um outro diploma, né, também de 56, né, da Geni Curcio, e é interessante identificar nos certificados quais eram os órgãos promotores desses cursos, né? Então nós temos aqui no caso a Secretaria de Educação e Cultura e o Serviço de Educação Física, né? Então a gente vai perceber que universidades promovem cursos, não as federações, mas muito o poder público. Então olha como o papel do poder público era muito forte e agora, ao meu ver, ainda é fraco na promoção da GPT. E aqui um documento da Gimnasia Americana, né? É uma pena que esse movimento tenha se enfraquecido, né? Porque era também um evento muito importante, o Grupo Ginástico Unicamp participou deste evento, mas eu destaco esse documento por quê? Né? Porque no começo do documento há uma textualidade falando justamente dessa forma diferenciada da América Latina praticar a ginástica, de uma forma mais criativa, trazendo a sua cultura, e foi muito interessante ler isso, né? Quer dizer, esse movimento, novamente repito a palavra, né? Dessa descolonização do Brasil, da América Latina, de uma ginástica europeia,
e não que ela não tenha sido importante, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil se configura hoje no mundo com propostas muito diferenciadas de ginástica para todos. E aqui ao lado, no documento ao lado, nós temos o rol de professores que vão lecionar cursos neste evento. Então, é um evento que tinha um festival e cursos, assim como foi também o protagonizado pelo Fernando Brochado, né, e pela Mônica Brochado. Então, nós temos aqui uma convidada ilustre do Brasil, somente 2 professores do Brasil, e uma delas, Ilona Poiker. Né? Então, ela difundiu para toda a América Latina essa perspectiva que ela tinha de uma ginástica rítmica moderna, que também poderia ter um outro caráter mais demonstrativo, criativo e de uma abordagem da cultura local. Inclusive, uma curiosidade, a professora Geni Curcio comentou isso conosco na entrevista. Ela falou, olha, a ideia de fazer uma coreografia com os coquinhos, a professora Ilona teve quando veio dar curso aqui no Espírito Santo. Então, ela viu os coquinhos e falava, nossa, mas que sonoridade maravilhosa, como dá para fazer ritmo. E ela foi encantada e, na sequência, ela fez uma coreografia com os coquinhos. Bom, então, para encerrar, né, a minha fala, eu quero fazer aqui algumas reflexões, né, sobre a ginástica geral no Brasil. Ela está dando certo? Por quê? Né? Então, o que a minha pesquisa, de maneira geral, né, deflagrou com um acervo documental de mais de 500 documentos, né? Então, o que isso me permitiu? Mas especialmente pelas falas dos meus entrevistados. Isso me permitiu pensar que, primeiro, houve um papel de agentes sociais, né, de pessoas em potência, né, quer dizer, parecia pessoas irradiantes que espalhavam a luz, né, ou seja, pessoas que certamente onde estavam difundindo a ginástica geral. Porque é muito interessante perceber que nesse período histórico, os professores não tinham carga completa na universidade, né, ou nos clubes, ou no SESC, no SEMAS, no SESI, nos institutos. Então, era muito frequente, né, em Goiás eu tive a oportunidade de ouvir muitas entrevistadas falando sobre isso também, né, dizendo que, olha, mas eu dava aula no SESC, eu dava aula também na escola, eu dava aula no clube, eu dava aula na universidade, e aí, onde eu estava, eu promovia a ginástica geral. Né? Então, isso é muito interessante de a gente ouvir. Então, pessoas que estavam em potência. Né? E em rede, isso é muito interessante, porque era muito recorrente nos discursos, nas narrativas dos meus entrevistados, entrevistadas, um mencionar o outro. Né? Então, o professor Carlos Rezende, mas eu lembro que a Beth, né? Então, eu lembro que o Pedrinho. Então, toda vez que eu ouvia, né, algum depoente entrevistado ou entrevistada, eu ouvia menção a outras pessoas. Né? Então, a gente percebia que um indicava o outro, um convidava o outro, um se aproximava do outro. Né? Então, havia, sim, uma ação individualizada, mas também havia uma ação em rede. Né? Isso é muito importante, eu quero enaltecer, que é o que estamos fazendo nesse momento, como a Michele bem abriu esse webinário, né, nessa parceria da federação, com a universidade, com professores, com treinadores, então isso é muito importante para que a GG dê certo, GPT. O papel dos setores sociais, né, instituições, na execução e na legitimação desse termo e dessa prática no Brasil. Né? Então, é muito comum ver, como a gente já viu nos documentos, clubes tendo um papel muito importante, né? Escolas, né? Institutos ou universidades, faculdades, o Sistema S, federações. Então, houve um papel institucional, muitas prefeituras, né? Secretarias de Estado, Ministério da Educação. Então, a gente teve um papel das instituições muito grande, né? Para essa promoção da GG, na época. E um papel muito importante da universidade, né? Então, a gente percebe que havia um grande número de IEs, né, envolvidas nas ações de cursos, envolvidas nas ações de festivais, envolvidas nas ações de regulamentação ou de terminologia, ou de diálogo com a mídia. Então, a gente percebe o quanto uma fundamentação também teórica própria brasileira foi fundamental. Né? Então, a gente vê na década de 90 essa força, por exemplo,
da criação do então chamado Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral, em 93, na Unicamp, o primeiro grupo de ginástica geral, de pesquisa em ginástica geral. Não é? Então a gente vê o papel de folhetos, livretos, artigos, resumos em congressos, que vão sendo difundidos por essas universidades também. Então, há uma singularidade no Brasil, até hoje, e ainda bem fortalecida por várias das universidades, em todo o país, de promoção de um estudo da ginástica para todos. Né? Então, eu não tenho dúvidas de que essa singularidade é muito própria do Brasil e ela foi construída ao longo do tempo. Né? Então, como a gente vê, o professor Boaventura estava na Federação Paulista e estava na USP. É muito interessante. O professor Artemis estava também na faculdade e passou pela federação. Né? As professoras de Goiás, vários professores do Rio de Janeiro, a mesma coisa, o professor Eustáquio, lembro dele falando, né? Passou por 4 faculdades, né? E estava na CBG. O professor Carlos Rezende estava no Instituto e também estava na CBG. Então, veja, a gente percebe com muita clareza, né, como que essa atuação foi plural, mas a universidade sempre muito importante na trajetória histórica do Brasil. Bom, gente, então, qual é a minha reflexão final aqui para vocês, né? Que nós possamos compreender o que a história nos ensina, né, com todo o seu encantamento, mas também com todos os seus erros e acertos, né? Então, houve muitos acertos, né? Então, que essa história possa nos inspirar individualmente e institucionalmente para melhor desenvolver a ginástica para todos no Brasil, né? Quero aqui fazer alusão ao trabalho maravilhoso de mestrado da professora Tamires Patrício, né, que vai falar sobre essa invisibilidade, né, da GPT no Brasil, orientada pelo professor Marco Bortoleto, e ela tem toda a razão. De fato, isso cada vez mais precisa ser trabalhado por nós, né? Isso merece também o nosso investimento, e estamos aqui fazendo isso nesse momento. Bom, cumpri aqui meu tempo, obrigada a todos e todas e todas pela escuta, pela partilha, e seguimos juntas, juntos e juntas, desenvolvendo a ginástica. Aqui está o meu e-mail, né? Então fico aberta às perguntas, observações, e a futuros diálogos dentro ou fora do webinário. E também, mais uma vez, agradecendo a oportunidade. Peço desculpas se em algum momento falei um pouquinho mais rápido, mas eu queria também cumprir o tempo, respeitando os meus colegas que virão ainda fazer fala após a minha, né? Então, muito obrigada. É isso.